Entrevista Total. Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria 16 mil cargos no Ministério da Educação, outros no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e a proposta seguindo para análise do Senado Federal. Vamos conversar com o economista Caio Augusto, porque a aprovação desse projeto vai aumentar aí os gastos governamentais em torno de 5 bilhões de reais. Caio, boa tarde. Obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui na CBN. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo na CBN Recife. Então, Caio, a partir dessa decisão da Câmara, significa dizer que pouco importa o que acontece com esse país. O importante é gastar, é? Aldo, eu vou te falar. Geralmente, quando a gente tem algumas decisões, a gente encontra alguns culpados, alguns que tentaram impedir. Dessa vez está muito difícil a gente encontrar quem é que tentou impedir, né? A gente olha, por um lado, um Congresso que, de uma maneira bastante cínica, a meu ver, coloca o ajuste fiscal como sendo uma prioridade, fala muito sobre isso, né? O Hugo Mota chegou a dizer que o Congresso é o bastião da responsabilidade fiscal. Não sei qual Congresso, claramente não é o Congresso brasileiro. A gente tem um governo, né? Eu estava até vendo agora, recentemente, a ministra Esther Dweck fazendo uma entrevista. Nós somos surpreendidos. Governo que não propôs absolutamente nada nessa direção. E assim, por propor, gente, uma coisa que precisa ficar bem claro. Não é fez uma palestra num evento. Não, propor é literalmente propor. Coloca o projeto na mesa, começa a articular, senta com bancada, vai atrás. Isso é propor. O resto é conversa fiada. O governo não propõe nada, o Congresso deixa passar. Inclusive, até um fato muito curioso, né? A Esther Dweck se dizendo surpreendida, mas já temos representantes da base do governo, do PT, que além de terem votado favoravelmente a isso, ainda estão dizendo isso é uma grande conquista do governo Lula. Então, assim, não existe prioridade nenhuma. O que foi aprovado ontem vai ser passado em ano eleitoral, existe uma magia, né, de que você pode gastar o quanto você quiser, ampliar o quanto você quiser de desembolso, que não tem nenhum problema. O problema é o que acontece no ano seguinte, só que não tem ninguém se preocupando com ajuste fiscal no Brasil. Absolutamente ninguém. Esse é o tipo de coisa que todo ano eleitoral você vai ver muitos economistas se reunirem em simpósios. Olha, mas vamos ver o plano fiscal de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Ninguém está se preocupando com isso, tá? Vamos ser muito sinceros aqui. Ninguém está se preocupando com isso. E isso é muito triste, porque no final das contas, quando a gente olha historicamente, o ponto que existe para que mandatos, independente de ser eleição ou de ser reeleição, o ponto que existe para mandatos colocarem na mesa proposições que envolvam más notícias, reformas e coisas do tipo, é o começo. Então agora é muito cômodo para Esther Dweck aparecer em entrevista dizendo se surpreendeu, mas a gente colocou uma proposta, não articulou, não correu atrás e o tempo passou. Neste aspecto, eu vou dizer uma informação que talvez algumas pessoas vão torcer o nariz, do que eu vou falar agora, mas neste aspecto, a Esther Dweck no Lula 3 e o Paulo Guedes no Bolsonaro são exatamente a mesma coisa. Muito papo, muita conversa fiada, muita intenção de vamos ajeitar aqui a folha do governo e nada acontece de fato. Porque no final das contas, a coisa que realmente precisa ser encaminhada em termos do RH do governo, por assim dizer, né, a tal da reforma administrativa, seria você rever os incentivos ao longo das cadeias de trabalho. Sabe? Olhando para um exemplo direto, aquele negócio da pessoa que já entra ganhando 17, 18 mil reais e o maior salário que ela vai ganhar, que é 25, acontece daqui 2, 3 anos. O incentivo é distorcido, entendeu? Daria para você remunerar muito melhor os servidores públicos que são de fato mais eficientes se você tivesse uma escala realmente condizente com a realidade. Não é aquela coisa assim, todo mundo está aqui e tal, por tempo de casa o cara vai ganhar mais. Ninguém está dizendo que não é para ter salário bom e tudo mais. Só que no final das contas, você acaba não fazendo a análise de custo-benefício, contratando muito mais do que você precisaria. E agora, sim, para vocês terem uma ideia, uma das coisas que foi aprovada ontem, nessa vergonhosa aprovação na Câmara dos Deputados,
é que salário de analista da Câmara pode começar de 50 mil reais, pode começar de 50 mil reais. Então, assim, não faz o menor sentido, ninguém está preocupado com isso. Tudo bem que ano eleitoral ninguém realmente se preocupa com isso, mas toda vez que você vê algum parlamentar, alguma coisa do tipo, falando, ajuste fiscal, o governo Lula não coloca nada, pode colocar o dedo na cara e falar, você também não coloca, você também devia calar a boca, quando o assunto é isso, porque ninguém está preocupado com isso e todo mundo vai tentar colocar um na conta do outro. Claro, primeiramente dizendo que foi tudo uma grande conquista e todo mundo agora, né, o país vai estar muito mais satisfeito com uma conta de 5 bilhões a mais que não teria a menor necessidade de acontecer, mas depois vai um tentar colocar a culpa no colo do outro, sendo que todo mundo é culpado nessa história aí. É disso para pior. Obrigado, viu, Caio? Até a próxima. Opa, eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigado. O Caio Augusto, economista, falou aqui à CBN.